Você já se perguntou por que parece que quanto mais você busca a Deus, mais a vida aperta? Porque os que mais oram são os que mais choram no silêncio. Porque justamente quando você decidiu seguir a Deus de verdade, tudo começou a desmoronar. Eu vou te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você está enxergando o que está passando agora. O que está destruindo você não é punição, é preparo. E existe uma diferença eterna entre as duas coisas. José tinha 17 anos quando o futuro prometido por Deus começou a parecer uma mentira. Seus próprios irmãos o jogaram num poço, depois o venderam como escravo, depois foi preso injustamente por algo que não fez. Anos, anos de silêncio, anos sem resposta, anos em que cada dia que passava parecia confirmar que Deus tinha esquecido o endereço dele. Você já se sentiu assim? Que Deus sabe onde você está, mas escolheu não aparecer? Mas aqui está o que José não conseguia enxergar do fundo do poço, e o que você não consegue enxergar de dentro da sua dor. Deus nunca esteve tão presente quanto nos momentos em que parecia mais ausente. O silêncio de Deus não é abandono, é concentração. É o escultor em silêncio total, removendo tudo que não é você. Cada golpe dói, cada perda arranca, cada humilhação quebra, mas o que está sendo quebrado não é você, é tudo que estava cobrindo quem você realmente é. Jó perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu riqueza, mas Jó não perdeu o que Deus estava construindo nele. E no final, Deus disse sobre Jó algo que nunca disse sobre ninguém ao redor dele: Este é meu servo. Tem uma frase que me parte o coração toda vez que leio. Salmos 22 começa assim: Deus meu, por que me abandonaste? Você sabe quem disse isso? Jesus, na cruz. O próprio Filho de Deus sentiu o silêncio do Pai. E mesmo assim, 3 dias depois, ressuscitou. Isso significa que o silêncio de Deus não é a última palavra. É o intervalo antes da maior reviravolta da história. Quando os céus ficam quietos, não é porque Deus foi embora, é porque ele está trabalhando em algo tão grande que o barulho atrapalharia. José passou 13 anos entre o poço e o palácio. 13 anos. Cada dia desses anos parecia um erro, parecia desperdício, parecia abandono. Mas cada dia desses 13 anos estava construindo exatamente o que ele precisaria para salvar uma nação inteira. A dor que você não entende hoje é o treinamento para a missão que você ainda não recebeu. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a capacitação dói. Dói porque quebra o orgulho, dói porque arranca o que era velho. Dói porque te tira da zona segura para te colocar onde ele quer. Mas escuta isso: o escultor não bate no mármore com raiva. Ele bate com precisão. Cada golpe é calculado, cada fratura é necessária. Você não está sendo destruído, você está sendo revelado. Então eu preciso te fazer uma pergunta antes de terminar. Não uma pergunta fácil. Uma pergunta que só os escolhidos conseguem responder. Você vai continuar? Mesmo sem entender? Mesmo sem ver? Mesmo com o silêncio pesando? Os escolhidos de Deus não são os mais fortes, não são os mais talentosos, não são os que nunca caem, são os que continuam, mesmo quebrados. São os que oram, mesmo sem voz. São os que confiam, mesmo sem prova. Porque eles entenderam algo que a maioria nunca vai entender. A fornalha não é o castigo. A fornalha é o privilégio. E do outro lado dela, há uma versão de você que só pode existir depois do fogo. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, tem alguém que está no poço. Tem alguém que está na prisão. Tem alguém que está convicto de que Deus esqueceu o endereço dele. Se esse alguém é você, eu preciso que você ouça isso uma vez mais. Deus disciplina quem ele ama. Ele esconde quem ele vai levantar. Ele quebra quem ele vai usar. Não é o fim, é o preparo. Você não está só. Esse vale tem fim. E quando tudo parecer ruir, lembre-se: o escultor nunca abandona a obra no meio.